Alô, pessoal! Hoje nós vamos falar de dois itens. O item 10, que é criação do mineral, e o item 10.1, que é a água. Então, gente, vamos fazer a revisão da nebulosa difusa, que é o item 9 da apostila. Então, vou fazer aqui uma retrospectiva. Nós vimos lá na nebulosa estelar a formação do corpo psíquico e dos PIs, a formação do corpo psíquico e dos PIs, as almas gêmeas. Depois, na estrela luminosa, nós vimos a eclosão do desejo primitivo dos princípios inteligentes, a comunidade permutativa. E os princípios inteligentes são individualidades que se constituem como espécie. Na estrela temporária, nós vimos a vinculação dos princípios inteligentes com produção de gás pelas células psíquicas. E na nebulosa difusa, nós vimos o remoinho por onde descem os corpúsculos linha direta, materializam-se em cristal. Os corpúsculos de linha indireta, elementos da tabela periódica, as moléculas de água, os princípios inteligentes, para materializar em cometa. Então, vamos ver aqui a revisão só da nebulosa difusa, apesar da gente ter dito aqui sobre a nebulosa difusa como o último item. Quando a quantidade e o peso dos gases formados se avolumam, o remoinho pega o movimento da estrela temporária e gera um campo de forças, centrípeta e centrífuga, denominado nebulosa difusa. Remoinho ou redemoinho, que seria o encontro de ondas ou ventos opostos. Rápido movimento circular de pequeno diâmetro nas águas de um rio, de uma corrente, de uma pia, ao ser esvaziada pelo ralo. Também a gente pode ver numa mecha de cabelos, de pelos que crescem em sentido contrário ao dos outros, em espiral. Aqui vamos mostrar algumas fotos, que é a nebulosa difusa de emissão, nebulosas difusas de reflexão, a M20, uma nebulosa difusa com zonas de emissão, vermelho, e zonas de reflexão, azul. Depois nós podemos ver na questão 41 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Aqui nós estamos mostrando a questão do remoinho, só para vocês terem uma ideia da imagem. Depois vamos mostrar também a figura do remoinho, né, um ciclone tropical, e o tornado de fogo. E depois as forças centrípeta e centrífuga. A força centrípeta puxa os elementos para o centro e a centrífuga promove a fuga do centro. Então, gente, vamos para o item 10 da apostila, criação do mineral. Neste item, nós vamos ver o processo por meio do qual ocorre a materialização de células psíquicas, que são os corpúsculos de linha indireta. A força centrífuga do remoinho promove a desagregação da célula psíquica dos corpos das almas gêmeas. São separados os dois corpúsculos de linha indireta em virtude da ação da força centrífuga. Esses elementos descem pelo remoinho. O corpúsculo de linha indireta ingressa no remoinho e utiliza o gás que produziu nas células para se materializar. Ao chegarem no pino do remoinho, os corpúsculos de linha indireta se materializam como elementos da tabela periódica.
No caso do planeta Terra, são 89 elementos que se materializam, oriundos de 89 estrelas luminosas. Esses elementos são os primeiros a fazerem essa operação de materialização, ou seja, a passar do plano psíquico para o plano físico. O núcleo, então, ele é constituído por camadas, sendo a mais interior constituída por níquel e ferro. Depois, mercúrio, único metal líquido, e assim sucessivamente, com o mais leve no topo, até os corpúsculos de linha indireta se materializarem como os 89 elementos da tabela periódica. Diz o Espírito Vicente de Paulo, na resposta à questão 888A de O Livro dos Espíritos: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Item 10.1, a água. Ao entrar no remoinho, os corpúsculos de linha indireta produzem uma vibração da estrela temporária que não existia. Essa vibração possibilita a eclosão de estados latentes de princípios inteligentes, tais como o hidrogênio e o oxigênio. Se chegarem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio a esse campo de força, manifestará o estado latente do mineral que ele foi no universo de onde saiu. Então, nessa vibração, aflora o estado latente de hidrogênio e oxigênio, que se afinizam. Aí se materializa uma molécula de água. Por isso, a água não é uma operação comandada pelo princípio inteligente. A água mistura tudo, dissolve, compõe-se e, ao bater num veio de areia, é ela mesma. Ela é de todos e não é de ninguém. Se não fosse a vibração da nebulosa difusa, não resultariam as partículas de água. Os elementos simples que têm essenciado iriam desenvolver uma escala ou como princípio inteligente ou como corpúsculos de linha indireta. Assim sendo, a água é resultante da indução do estado latente do fluido cósmico, aqui denominado de elemento simples da matéria quintessenciada, trazida por ele do universo de onde saiu. Se não fosse a vibração da nebulosa difusa, começaria um campo de afinidade semelhante ao primeiro. Em se tratando do planeta Terra, Leon Zálio utilizava um processo dedutivo. O cálculo se baseava na proporção existente neste orbe, 3 partes de água para 1 parte de elemento sólido. Conforme a ciência oficial, o nosso planeta possui 3/4 de água e 1/4 de matéria sólida. Assim sendo, o remoinho foi dividido em 3 partes, e na descida pelas espirais da nebulosa difusa, para cada elemento materializado, formam-se 3 partículas de água. Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Os itens agora eles são pequenininhos, mas na próxima semana, a gente estará aqui. E fiquem em paz e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de darem o seu like, de compartilharem os vídeos se acharem que são úteis. E muita paz para todos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, o amparo e assistência que nos dão no trabalho. Muita paz.